contratação de funcionário por um microempreendedor individual. O microempreendedor pode contratar somente um funcionário. E esse funcionário deve receber, lógico, trabalhando em período integral, um salário mínimo ou o piso da categoria. Ou seja, se ele trabalhar em tempo integral, ele tem direito a receber um salário mínimo ou o piso da categoria de acordo com a convenção coletiva da atividade do sindicato que ele exercer, o que for maior. Se o piso da categoria for maior, o que normalmente acontece, ele deve receber o piso da categoria. Então, na hora de contratar um funcionário, ou mesmo antes de contratar um funcionário, é importante que você procure o sindicato da categoria desse funcionário. Se for, por exemplo, uma empresa de construção, você trabalha como pedreiro e tem um outro pedreiro que trabalha com você, procurar o sindicato da construção civil ou o sindicato do comércio, se for empresa de comércio, e verificar qual o salário mínimo da categoria, ou seja, o piso salarial da categoria do qual seu funcionário exerce a atividade. Essa convenção vai trazer, além desse valor do piso salarial, outras obrigações que você pode ter, outras coisas que você deve ou pagar ou realizar de acordo com a convenção, caso você tenha um funcionário. Por exemplo, a convenção pode te exigir plano odontológico, plano de saúde, algum abono salarial em determinado período do mês, ou de acordo com o tempo, um funcionário que completa um ano tem um percentual a mais de abono salarial, e outras coisas como seguro de vida, cesta básica. Para cada categoria tem uma convenção, cada sindicato tem a sua convenção, e cada convenção determina valores e situações diferentes. Então é importante que você conheça bem essa convenção para evitar que você deixe de cumprir alguma obrigação ou deixe de pagar algum valor para o seu funcionário que ele tem direito. Afinal de contas, o empregado, o funcionário do microempreendedor individual, tem todo e qualquer direito que qualquer outro funcionário ou empregado normal. Direito ao salário, direito a férias, 13º, vale transporte, se a convenção determinar vale alimentação. Enfim, todos os direitos da categoria. Se ele é empregado de um MEI ou de uma grande empresa, não faz diferença. Tudo que a convenção determinar tem que ser pago e tem que ser cumprido. Outro detalhe importante quanto ao funcionário são os programas de segurança do trabalho, PCMSO, PPRA, entre outros, que dependendo da categoria tem ou não. Quem trabalha na construção civil ou em empreendimentos com um pouco mais de risco, tem mais programas. Quem é do comércio ou de atividades com menos risco tem um pouco menos. Mas é importante ficar atento a esse detalhe e contratar uma empresa de engenharia e segurança do trabalho, uma empresa especializada em segurança do trabalho, que ela vai avaliar o seu empreendimento, o seu local de trabalho, a atividade que você exerce e vai te dizer quais são os programas que você é obrigado a fazer. Mas isso é uma obrigação legal, todo empresário tem que fazer, inclusive o microempreendedor individual. Se você tem um funcionário ou pretende contratar um funcionário, você deve ficar atento que você também precisa contribuir para o FGTS, para o INSS e cumprir as demais obrigações legais. No caso, você precisa enviar mensalmente a GFIP até o 7º dia do mês, até o dia 7 do mês seguinte, ou seja, do dia 1º ao dia 30 de janeiro, por exemplo, você vai enviar essas informações até o dia 7. Outras obrigações que o microempreendedor tem que cumprir quando ele contrata um funcionário é o envio das informações sociais, ou seja, o envio da GFIP, a contribuição com o INSS, com o FGTS e as demais obrigações que toda empresa tem. Então, se você já tem seu microempreendedor e deseja ou já contratou um funcionário, é interessante que você procure um contador para poder realizar essas tarefas para você. Você pode fazer sozinho. Você pode pesquisar no site da Caixa, no Conectividade Social, que vai ter lá todos os procedimentos para você realizar essa tarefa. Mas como é um detalhe mais técnico, é interessante que você contrate um contador, porque ele vai fazer isso com mais precisão, nas datas certas, ele já vai saber como funciona, vai ser bem mais fácil. Mas caso você deseje fazer sozinho, você também pode. Basta procurar nos fóruns aí na internet, na própria Caixa Econômica, entrar em contato com o 0800 da Caixa, que eles vão te explicar como funciona, e você vai realizar essa tarefa normalmente todo mês. Você deve recolher
8% sobre o salário do seu funcionário, ou seja, ou o salário mínimo ou o salário mínimo da categoria para o FGTS, mais 3% sobre esse salário para fins do INSS patronal. Caso você resolva, pretenda contratar um funcionário, então é muito importante que você conheça a convenção coletiva de trabalho da categoria desse funcionário. E tem que lembrar um detalhe, que todo ano essa convenção ela é renovada. Então não adianta você ler essa convenção uma vez, cumprir essas obrigações e no ano seguinte não fazer mais ou continuar fazendo a mesma coisa. É importante que você procure todo ano saber a database dessa convenção coletiva para poder você atualizar o salário do funcionário e atualizar as demais obrigações que você, porventura, seja obrigado a cumprir de acordo com a convenção. Então, isso é um detalhe importante, tem que ser levado a sério, porque você pode ser surpreendido com uma cobrança judicial, do seu funcionário, uma ação trabalhista, ou até mesmo por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, e se identificar que você não está cumprindo com essas obrigações, você vai ter que passar a cumprir com essas obrigações e ainda corrigir o que não foi feito nos períodos anteriores. Então, é um detalhe importante que deve ser respeitado. Cessão de mão de obra. O microempreendedor individual não pode realizar cessão de mão de obra. Ou seja, tanto o microempreendedor quanto o funcionário do MEI exercer atividade contínua em uma outra empresa. Por exemplo, se você trabalha no comércio, tem um MEI relativo ao comércio, uma empresa te contrata para trabalhar como vendedor, mesmo que externo, para essa empresa, e você e o seu funcionário realizar vendas externas para essa empresa de forma consecutiva, com horário a cumprir, com metas a cumprir, você não pode exercer esse tipo de atividade. Isso é proibido e é entendido como uma maneira de lesar as obrigações trabalhistas dessa empresa. Somente em alguns casos, o microempreendedor pode realizar a cessão de trabalho, cessão de mão de obra, que são os profissionais de hidráulica, carpintaria, pintura, alvenaria e manutenção de veículos. Essas são algumas que atualmente podem exercer essa atividade, mas isso também tem algumas regras, algumas obrigações a serem cumpridas pela empresa que contrata esses profissionais. Ou seja, se você trabalha em algum ramo de atividade, dessas atividades, e uma empresa te contratar para exercer alguma função dentro da empresa ou mesmo que em outro local, mas para essa empresa de forma contínua, ela precisa seguir algumas regras, que são recolher a contribuição previdenciária, informar tanto o MEI quanto o funcionário do microempreendedor nos seus informes sociais, ou seja, na GFIP, na RAIS, as declarações que ela tem obrigação de entregar com os funcionários, o microempreendedor também deve fazer parte dessas declarações. Ela deve recolher também o fundo de garantia do MEI e do funcionário do MEI. Isso não pode ser descontado dele, no caso ela tem que recolher isso sem descontar do MEI, principalmente o INSS. Para quê? Isso é para tentar proteger o trabalhador de uma possível demissão para que ele seja recontratado logo em seguida como microempreendedor individual. Então é importante lembrar, principalmente se você, no caso, não é microempreendedor, mas pretende contratar um microempreendedor, você vai ter que cumprir todas essas obrigações. E lógico, isso vai ficar pelo mesmo custo de um funcionário normal. Então tem que estar atento a esses detalhes para você não recolher algum imposto a menor e também não burlar a legislação trabalhista. Se você é microempreendedor, você também precisa instruir a empresa que está te contratando a realizar essas tarefas, a cumprir com essas obrigações. Isso é importante e não pode ser esquecido.